Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, seja bem-vindo ao canal EBD para você. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical. Então nós iremos aprender aqui a lição de adultos, a lição de número 8, onde fala sobre sendo verdadeiros. O nosso textuário diz o seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Salmo 32, versículo 2. A nossa verdade prática diz o seguinte: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão dos outros, bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então, uma lição muito boa. A lição a leitura está lá em Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 4. A leitura, o primeiro capítulo fala sobre o ato de dar esmolas e a hipocrisia. O segundo fala sobre auxiliando o próximo sem alarde. E o terceiro, Deus contempla o bem que realizamos. Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que a lição de número 8 fala sobre sendo verdadeiros, certo? Então, nós vemos aqui que o capítulo 6 de Mateus, ele inicia falando sobre que nós devemos ter uma vida piedosa, certo? Uma vida piedosa, porque eu tenho aqui, olha, quem vive as beatitudes não é hipócrita, certo? Então, quando nós procuramos viver as beatitudes aqui ensinado no Sermão do Monte, nós não tem como ser hipócrita, porque quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos deixando de lado toda a mazela que vem impedir o nosso crescimento espiritual. Vamos ler aqui Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha, veja que versículo maravilhoso, Deus falando conosco. Olha, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quando nós praticamos essas beatitudes, nós estamos lutando para não sermos hipócritas, certo? Nós vemos aqui que a religião, o nome religião do grego, essa palavrinha aqui, olha, theskeia, do grego, que significa adoração religiosa, disciplina religiosa e aquilo que consiste em cerimônias, certo? Então, do grego, theskeia. Então, adoração religiosa, disciplina religiosa. É esse o significado. E nós vemos aqui que a palavra puro também no grego, lembrando que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, nós vemos aqui que a palavra puro, certo? Do grego é cátaros, que significa puro ou limpo, certo? Ou seja, é o que a própria lição diz, né? Muitos manifestam hinos, canções, sermões, palavras, adoração, aquela coisa bonita, porém é o que Jesus falou, né? Muitos fazem isso apenas de lábios e aparência, mas o seu coração está longe. Vamos ver aí em Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 8, que diz o seguinte, versículo 8: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós vemos aqui que o povo honra a Deus, muitas vezes honra a Deus com boas palavras, não honra a Deus, falam de Deus, fazem muitas coisas, palavras bonitas, sermões, mas fazem isso
de não fazem de coração, mas apenas de aparência. Então nós vemos aqui que Mateus queria falar tudo isso aqui, mas apenas fazem isso de aparência. Mas nós vemos aqui que muitos adoram a Jesus como a mulher samaritana. Vocês lembram que muitos adoram a Deus como a mulher samaritana fazia. Vamos ler João capítulo 4. Sabe como é que ela foi adorar Jesus? No livro de João, capítulo 4. Versículo 16 ao 18. Diz o seguinte: disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Ou seja, tem muitas pessoas que vêm adorar a Deus querendo esconder os pecados. Então, meus irmãos, a mulher samaritana, ela queria esconder os seus pecados diante de Jesus. Olha, logo de quem ela queria esconder os seus pecados? Diante de Jesus. Quando Jesus falou que, olha, disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 e o que tens agora não é teu. Ou seja, ela vivia com um homem com um marido que não era dela. Então nós vemos aqui que muitos queriam fazer como uma mulher samaritana. Querem aparecer diante de Deus, mas não querem confessar os seus pecados, porque a própria Bíblia diz: aquele que confessar o seu pecado e o deixar, prosperará. Então muitos queriam adorar Jesus, querem adorar a Deus como a mulher samaritana fazia, escondendo os pecados. E pecado não se deve ser escondido, mas confessado diante de Deus. Então nós vemos aqui, e o que é o termo hipocrisia, já que é o tema central da lição de hoje. Hipocrisia significa falsidade, fingir o que não somos, certo? Fingir o que não somos, não sente e não crê. Vou fingir crer naquilo que eu não creio. Eu vou fingir sentir aquilo que eu não posso sentir. Eu vou fingir aquilo que eu não sou. É falsidade. Então hipocrisia é tudo isso. Vamos ler Marcos capítulo 12. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 15, que diz o seguinte: então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Então nós vimos aqui que Jesus estava falando sobre quando ele foi interrogado sobre acerca do tributo. Quando chegaram ali diante de Jesus e disseram assim: olha, é lícito pagar tributo a César? Então o povo ali, os escribas, estavam tentando pegar Jesus ali e algum descuido para ter provas contra ele, para condenar eles. Então nós vemos aqui que Jesus chamou ele de hipócritas, chamou ele de vocês são um bando de hipócritas, certo? Essa palavra aqui, hipocrisia, ela vem do grego upokrisis, certo? Então ela vem do grego aqui, certo? Então hipocrisia vem do grego upokrisis, que significa um artista de teatro. Olha aí, um artista de teatro. Então essa palavra aqui, upokrisis, era um artista de teatro que ele tinha a sua vida normal, a sua vida real, mas ele também fazia o seu teatro. E dava a entender o seguinte, que essa peça de teatro, ele fazia ali aquela peça, aquela encenação, porém aquilo não era a vida dele. Então, trazendo para o lado espiritual, para o lado que Jesus estava falando, era quando os escribas, fariseus e publicanos e tantas outras pessoas, eles queriam mostrar para os outros uma vida que não tinha. Eles queriam mostrar para os outros um caráter que eles não tinham. Ele queria mostrar para os outros uma sabedoria, um conhecimento que eles não tinham. É como se fosse um artista, podemos assim dizer. Que o artista, na peça de teatro, ele está fazendo uma encenação ali daquela peça teatral, porém aquela não é a vida real dele. Então dá nesse sentido assim.
de que eles queriam demonstrar algo que não fazia parte da sua vida real. Então é nesse sentido, certo? Ou seja, mas essa palavra aqui, hipocrisis, ela sofre influência, certo? Do hebraico anep, que significa falar poluído. É como se fosse um falar poluído, um falar sujo, ímpio. Nós podemos ver aqui em Isaías 9. Vamos ler aqui Isaías capítulo 9, versículo 17, que diz o seguinte: pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Então nós vemos aqui que a ira do Senhor se acendeu contra o povo ali, porque o povo era hipócritas, queriam demonstrar algo queriam demonstrar algo que não era. Então nós, como cristãos, nós temos que mostrar. Eu faço uma pergunta aqui, você pode fazer até essa pergunta na sua classe: quem pode esconder algo de Deus? Nós podemos esconder algo da esposa, a esposa pode esconder algo do esposo, o esposo pode esconder algo da esposa, a gente pode esconder algo do vizinho, do amigo, no trabalho, em casa, mas ninguém consegue esconder, ninguém consegue ocultar nada de Deus. A Bíblia diz que tudo está visível e nu diante de Deus. Não há nenhuma barreira, não há nada que consiga como é que eu posso dizer? Que não há nada que consiga impedir de Deus ver algo. A Bíblia diz que onde nós formos, Deus está. Seja nos céus, nas profundezas, onde Deus está em todo lugar, Deus pode ver tudo. Então, cabe a nós cristãos sermos sinceros diante de Deus. Se errar, confessa o pecado diante de Deus. Se for para louvar a Deus, que louve com sinceridade. Não devemos louvar a Deus apenas para querer mostrar para os outros que nós temos uma voz bonita, que nós sabemos tocar um instrumento bom. Então nós devemos ter essa sinceridade. A sinceridade ela tem que fazer parte do caráter cristão. Então nós vemos aqui que Lucas, esse sentido aqui, olha, o hipocrisis em Lucas dá o sentido de infiel. Vocês podem ir lá em Lucas capítulo 12, versículo 46. Em Marcos, a palavra, essa hipocrisis realmente significa hipocrisia. Lá Marcos 12, 15. E em Mateus significa malícia. Vamos ler Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 18. Mateus 22, 18 diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Vamos ler aqui Lucas 12, 46. Lucas 12, 46. Lucas 12, 46 diz o seguinte: virá o Senhor daquele servo no dia que não espera e numa hora que ele não sabe. Separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis, certo? Lá em Marcos 12, 15, vamos ler aqui Marcos 12, 15. Marcos 12, 15 diz o seguinte: então, ele conhecendo a sua hipocrisia, Jesus conhecendo a sua hipocrisia daquele povo naquela época, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Então nós podemos ver aqui que o povo estava tentando Jesus, mas não conseguia pegar Jesus, porque Jesus conhecia o coração deles. Então nós vemos aqui, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus ele chamava os escribas de hipócritas, certo? Chamava os escribas de hipócritas porque eles queriam demonstrar algo que eles não eram, que eles não conseguiam ser. Eles não conseguiam ser aquilo que queriam demonstrar por conta dos seus pecados, porque eram pessoas más, eram pessoas
de má índole, eram pessoas infiéis que não queriam obedecer a Deus. A sua mente estavam cauterizadas para a sã doutrina, não conseguiam enxergar a sã doutrina que Cristo pregava. Então nós vemos aqui que Jesus chama os escribas de fariseu, chama os escribas de hipócritas, não querendo comparar eles a um artista que está ensinando ali a arte, mas querendo dizer que a essência deles era o quê? De ímpios. A essência dos escribas era uma essência de uma pessoa ímpia, de uma pessoa infiel, de uma pessoa que não respeita os mandamentos de Deus. E nós cristãos, nós temos que ser o quê? Verdadeiro. Nós temos que ser verdadeiro. Vamos ler aqui Romanos 12, 9. Romanos 12, 9 diz o seguinte: o amor, preste atenção, veja, Romanos 12, 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Que o nosso amor não seja fingido, ou seja, seja verdadeiro. Glória a Deus. Nós não devemos buscar a glorificação pessoal. Quem busca glorificação pessoal é pessoas orgulhosas, pessoas que se acham melhor do que os outros por conta da cor da pele, pessoas que se acham melhor porque tem mais dinheiro, pessoas que se acham melhor porque vivem tem um status melhor. Então, essas pessoas que buscam a sua glorificação pessoal, olha aqui, elas vão receber isso aqui, olha, aplauso dos homens. Preste atenção, veja o que Paulo escreveu aqui, olha. O vosso amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Nós cristãos devemos ser o quê? Verdadeiros, certo? Nós não devemos buscar a glorificação pessoal. Quem busca a glorificação pessoal, ele vai receber o quê? Aplauso dos homens. Mas ele vai receber aplauso dos homens, mas não de Deus. Eu botei aqui, olha, não de Deus. As pessoas buscam os aplausos dos homens, serem honrados pelos homens, mas eles não vão ser honrados por Deus, não vão receber uma aprovação da parte de Deus. Ou seja, nós vemos aqui que nós devemos viver pelas palavras, lógico, pelas palavras de Deus, porque as palavras de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nos ensina a sermos pessoas melhores. Nós vemos aqui que a nossa fé, ela produz, olha o interessante aqui, a nossa fé, ela produz, certo? A nossa fé, ela produz o quê? Práticas piedosas. Então a nossa fé, ela produz o quê? Práticas piedosas. A nossa fé, ela deve ser seguida por quê? Boas obras, certo? Então nossa fé, ela deve ser seguida por boas obras. Vamos ler Tiago, livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então nós que temos uma fé em Deus, nós que temos fé em Deus, a nossa fé irá produzir bons frutos. Amém, meus irmãos? Então é isso que a primeira parte aqui quer dizer. Vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 2 do vídeo. Paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, agora continuando aqui a parte 2, nós vemos aqui que a verdadeira religião, ela desenvolve o viver em santidade. Está lá em Tiago 1,27, como nós já lemos. Então a verdadeira religião, ela vai desenvolver no cristão, vai desenvolver no ser humano um aspecto de santidade, um caráter de santidade. Amém, meus irmãos? Então nós podemos ver aqui que quando ao darmos esmola, nós não podemos ser feitos os hipócritas, que eles dão esmola, mas fazem que os outros vejam. Eu vou dar esmola porque eu quero que os outros vejam. Eles dão esmola
nas praças, quando estão cheios de pessoas, para que as pessoas vejam. Eles dão esmola, né, quando tem algum político, alguma pessoa importante ali nas redondezas, para que eles vejam: ah, rapaz, fulano é bom, ele está dando esmola. Mas nós não podemos fazer, nós não devemos fazer isso. Claro que se a gente der esmola, a gente não vai dar esmola feito um agente secreto. Eu vou fazer isso de uma forma escondido, como se estivesse fazendo, bem escondido para que ninguém veja. Não, a gente vai dar esmola lá, a gente vai normal, mas não precisa dizer a ninguém. Se alguém vê, que glorifique a Deus. Então, o que Jesus quer dizer é que quando nós praticarmos a justiça, nós não devemos querer mostrar para os outros. Deixe que os outros vejam e glorifiquem a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vemos isso aqui. Ou seja, devemos dar esmolas, certo? Devemos orar e devemos jejuar, sem ostentação. E que tipo de ostentação é essa? Ah, eu vou para a igreja ou no meio de um grupo de pessoas religiosas, eu dou esmola, eu oro o dia todinho, eu jejum não sei quantas vezes por semana. Então está querendo se ostentar. Mas a Bíblia diz que Deus vê tudo. Por exemplo, Davi, ele praticava justiça para os outros ou para ele mesmo, para adorar a Deus. Ele fazia isso para adorar a Deus. E quando Deus foi escolher um sucessor para Saul, não precisou ninguém ir dizer: olha, Davi tem uma aparência de uma pessoa boa. Não, Deus já sabia. Quando foi na casa da família de Davi, aí viu todos que estavam ali, não é nenhum desses escolhido por Deus. Até que chamou Davi, que estava lá no campo, pastoreando as ovelhas. Porque a justiça de Deus, a justiça de Davi tinha sido vista por Deus. Então, quando Deus vê a nossa justiça, que Deus vê tudo, se nós fazermos de coração sincero, um coração verdadeiro, Deus vai nos abençoar. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então, agora é o seguinte: não é errado dar esmolas. O que Jesus estava falando aqui é dar esmola e fazer que os outros vejam, para querer demonstrar ser uma pessoa que não é. Vou fazer isso para que os outros vejam como eu sou bom, né? Então o errado é esse. Mas dar esmola, nós devemos dar esmola, nós devemos ajudar os necessitados, aqueles que passam fome, aqueles que precisam de algo. É uma obrigação do cristão, certo? Então nós vemos aqui que eu já falei aqui da trombeta, né? Essa trombeta era no sentido de alarme, certo? No sentido de alarme. Era no sentido de alarme, fazer algo e alarmar para que todos vejam, certo? Nós vemos aqui que ajudar ao próximo era uma ordem divina. Vamos ler Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15, versículo do 10. Versículo 10 ao 11. Diz assim, olha: livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor. Veja o importante, veja. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno, não seja fingido, certo? Quando lhe deres, por esta causa te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que puseres a tua mão. Aqui está dizendo que Deus vai te abençoar se você fizer de coração sincero e verdadeiro. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Quando teu irmão hebreu, ou irmão hebreia, ou irmã hebreia, se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despidará, porém, de ti. E quando despedires de ti forro, não despidará vazio. Liberalmente fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu largar, daquilo com o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno esta
coisa. Então nós vemos aqui que ajudar o próximo era uma ordem divina, certo? Era uma ordem divina, nós lemos aqui, certo? Lembrando que Jesus primeiro, nos seus ensinos, Jesus primeiro falava sobre a justiça, certo? Jesus primeiro falava da justiça e depois falava da esmola, de ajudar o próximo. Primeiro a justiça e depois ajudar o próximo, certo? Nós vemos aqui que a palavra do grego, né, a palavra piedade, né? Nós vemos aqui que nós vemos que Deus, a palavra esmola, perdão, a palavra esmola vem do grego, essa palavrinha aqui, olha. A palavra esmola vem do grego elemosune. Tem um acento aqui, olha. Tem um acento. Então, a palavra esmola vem do grego elemosune, que significa misericórdia, piedade, doação ao pobre, esmola. Não sei nem se a pronúncia é essa, porque eu estudo inglês e espanhol, mas do grego ainda tô longe de aprender. Mas vamos lá. Então, esmola vem do grego elemosune. Não sei se a pronúncia é essa, mas vamos lá. Ou seja, nós vemos aqui que sem Cristo nós temos duas maneiras de viver. Uma pessoa sem Cristo vai ter duas maneiras de viver. Qual é a primeira? A autoglorificação. Sem Cristo, a pessoa vai querer se autoglorificar, fazer um marketing de si mesmo, querer aparecer para os outros, autoglorificação. Segundo, vai ser uma pessoa de medo, medo, sendo ausente, fugindo de tudo, certo? Uma pessoa sem Cristo vai ser uma pessoa que busca autoglorificação, que faz o seu marketing de si mesmo, quer demonstrar para os outros quem essa pessoa é, faz as coisas para mostrar para os outros, praticamente vive para os outros. Mas não na forma de doação, mas sim de querer aparecer. E também tem aquelas pessoas que vivem de forma de medo, sendo ausente, fugindo de tudo. Amém? Vamos lá. Agora tem aqui, olha, a lição diz o seguinte, que nós temos três aspectos. Nós temos três aspectos da vida piedosa. A lição fala de três aspectos da vida piedosa. Olha aqui. Então a lição fala de três aspectos da vida piedosa. Que aspectos são esses? Esmolas, orar e jejuar. Então, os três aspectos da vida piedosa é dar esmola, orar e jejuar. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Então nós vemos aqui que a Bíblia diz que nós devemos guardai-vos. Não é? Essa expressão aqui, guardai-vos, vem do grego proseico, do grego, que significa atenção que a si mesmo, certo? Ou seja, nós devemos guardar, nós devemos ter uma atenção de nós mesmos, para que nós não venhamos nos autoglorificar a nós mesmos, mas o cristão deve glorificar a Deus, certo? Ou seja, Deus vê tudo, como eu já falei aqui, olha, Deus vê tudo. Vamos ler aqui no livro de Salmos, Salmo 94, no livro de Salmos 94, versículo 9, que diz o seguinte: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não o verá. Ele faz na verdade é uma pergunta. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? Ou aquele que formou o olho não o verá? Então está dizendo aqui, olha, está dizendo que aquele que criou o olho, que foi Deus, aquele que criou o nosso ouvido, foi Deus. Será que ele não nos ouvirá? Será que ele não está nos vendo? Então é uma pergunta que o salmista faz. Então o que? Ou seja, Deus ele é arquetipo. O que significa essa expressão? Que ele conhece o universo, certo? Antes da sua existência, certo? Já nós, homens,
nós seres humanos, nós só conhecemos algo, nós seres humanos, nós homens, nós só conhecemos algo quando nos o é apresentado. Então Deus, ele é arquetipo, ou seja, conhece o universo antes da sua existência. Nós seres humanos, nós homens e mulheres, só conhecemos quando nos é apresentado. E deu para entender, né? Ou seja, o conhecimento de Deus é absoluto, certo? Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onisciente. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, para o interior. Amém, meus irmãos? Vamos ler agora Salmo 139. Salmo 139, versículo... Salmo 139, versículo 1, que diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu o conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Então, Deus, ele nos conhece. E para finalizar, vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Olha aí, Deus não é injusto para esquecer das minhas e das tuas obras, e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo. Glorifico a Deus por tudo. Me perdoe agora um pouco do barulho aqui da rua, que eu moro numa rua bem movimentada e eu não tive condições de gravar esse vídeo numa hora mais tranquila. Então, mais gravei por aqui. Muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo, por ter se inscrevido no canal EBD para você. Que Deus possa te abençoar, a sua vida e a sua família. E obrigado e até a próxima aula. Paz do Senhor Jesus.